dia, quem fala aqui é o professor Pete. Nós estaremos hoje trabalhando aqui com o processo de ensino investigativo, já que eu falei com vocês no início do ano que nós teríamos trabalhos vinculados ao FMS através do programa PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. Hoje estou com dois acadêmicos aqui que farão uma apresentação aí dos simuladores e dos projetos que eles estão desenvolvendo no PIBID, que serão aplicados na Escola Maestro Frederico Lee Ebermann nesse ano de 2021 e no início do ano de 2022. Então, estou, primeiramente, com a Joyce aqui, né? Oi, Joyce. Oi, muito prazer. E com o Gabriel Sokovski. Oi, muito prazer também. Então, eles estão com propostas de ensino investigativo voltadas às novas metodologias ativas, né? Que é interessante para vocês aí, uma abordagem bem diferente das questões dos conceitos científicos que envolvem a física. Então, eu vou fazer uma breve introdução aí do trabalho que eles vão apresentar para vocês hoje, que são dois, estão espetaculares e bem dinâmico aí para o seu ensino e aprendizagem. Então, eu vou fazer aqui primeiro a apresentação inicial dos conceitos que estarão sendo envolvidos aqui, que estão envolvidos na apresentação deles. Então, eles vão apresentar para vocês hoje dois trabalhos. Esse aqui é o primeiro, né? Inserção de simuladores de ondulatório no ensino da física. E um segundo que eles falarão aí já na sequência. O nome deles estão aqui, né? O Gabriel Sokovski, né? E a Joyce Vilela. Mas antes de eles apresentarem o primeiro tópico aqui, que é inserção de simuladores de ondulatório no ensino da física, eu vou fazer uma apresentação prévia dos conceitos iniciais, e quando eles forem apresentar o segundo, eu retorno para apresentar os conceitos iniciais também para a segunda atividade deles aqui. Então, o assunto que nós trabalharemos aqui é visão das cores. A visão das cores, ela é importante para você entender esse processo de ondulatória, como que nós vamos aplicar isso aí no seu dia a dia. E aqui eu trouxe essa figura belíssima aqui do nosso olho, né? Que é um elemento que ele é sensibilizado pela luz visível. Então, para você entender como funciona a visão, você também precisa entender todas as ondas eletromagnéticas que compõem o espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético ele tem 9 ondas. No segundo ano, nós abordamos apenas 7, que vai das ondas de rádio até os raios gama. Só que dessas 7 ondas, apenas uma pequena faixa sensibiliza os nossos olhos, que é chamada de luz visível, e também chamada de luz branca. Ela é composta de todas as cores, mas comumente você tem experimentos aí que foram trazidos ao mundo por Isaac Newton, entre outros aí, até mesmo fenômenos naturais como o arco-íris, que quando a luz branca ela sofre uma dispersão, ela apresenta-se para você em 7 cores. Então, normalmente as pessoas pensam que são somente 7 cores, mas na realidade é uma infinidade. Essas daqui são os pigmentos puros, onde o vermelho representa a cor de menor frequência capaz de sensibilizar os meus olhos, e o violeta representa a cor de maior frequência capaz de sensibilizar os meus olhos. Daí nós temos as cores medianas aqui, né? Em frequência e comprimento de onda, que é o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul e o anil. Mas a parte mais interessante aqui de você saber é os limites, né? Então, menor cor é o vermelho, em frequência, porém maior comprimento de onda, e a maior cor em frequência, porém menor comprimento de onda, é o violeta, ok? Agora eu vou deixar vocês com a Joyce e o Gabriel para eles apresentarem a primeira parte aqui. Vou finalizar minha apresentação aqui e vou deixar com eles, tá bom? Meninos, então é com vocês agora. Vamos lá, eu vou tirar aqui minha apresentação. Pode começar, tá bom? Bom, primeiramente, bom dia para todo mundo. E também a gente queria apresentar o objetivo dos nossos dois trabalhos, que nós desenvolvemos no programa dois trabalhos. O primeiro em si é um jogo Hertz, que trata principalmente da frequência que o professor acabou de trabalhar, a frequência da luz visível e tudo mais, o espectro da luz visível. E o segundo é um simulador de ondas sonoras. E ambos
tem o objetivo da gente trabalhar essa tecnologia com vocês, trabalhar a física de uma maneira mais fácil, que vocês consigam interligar tanto a tecnologia que a gente tanto usa, que a gente tanto está usando nesse ensino EAD, quanto elementos físicos essenciais, elementos físicos que a gente aprende em sala de aula. Então, esse é o nosso principal objetivo, que a física se torne mais fácil, que não seja aquela coisa maçante, aquele bicho de 7 cabeças que a gente acha. E a gente está aqui para facilitar a vida de vocês, para ajudar vocês com a física que talvez muitos tenham dificuldade. E aí o Gabriel vai apresentar um pouquinho o jogo para vocês direitinho, com todos os detalhes. Tá, o jogo, o nome dele é Hertz, como a Joyce falou. Ele foi feito na plataforma Scratch e ele tem como base o que o professor acabou de explicar, que é o conceito das cores da relação entre a frequência. Onde cores como vermelho possuem uma frequência muito inferior em relação às cores como violeta, possuem uma frequência muito alta. Ele tem um sistema tanto de um jogador quanto de 2 jogadores. O de um jogador é só um joguinho onde você tem que clicar na cor certa, que tem a maior frequência. E o de 2 jogadores é um jogo que tem um sistema um pouco mais elaborado, um sistema mais focado na aposta. Então, os 2 jogadores, cada um vai apostar numa cor, a cor que eles acham que está certa, e ganha quem tiver mais pontos no final do jogo. Basicamente isso. Igual o professor falou, é muito interessante para vocês aprenderem o limite de cada cor. Qual é a cor mais fraca, qual é a cor mais forte, qual é a ordem do espectro da luz visível. Então, esse é o principal objetivo também do jogo. Fazer vocês enxergarem a funcionalidade da luz visível e como elas atuam, qual é a frequência, e deixar um pouco mais fácil, um pouco mais divertido para vocês. Bem, nós faremos uma apresentação prévia aqui, então, do jogo, né? Eles têm algumas perguntas aqui que são interessantes para vocês. Então, aqui nós temos, primeiramente, quais são os objetivos dos jogos, né? Que eles falaram aí, né? Utilização do aplicativo computacional para investigação de conceitos básicos sobre ondas e cores visíveis, que são dentro daquelas 7 que eu havia mostrado lá no começo. As perspectivas que eles pretendem aqui é que os conceitos abordados ganhem um contexto mais próximo do dia a dia e das tecnologias que vocês utilizam em celulares, meios de comunicação como televisão, rádio e assim sucessivamente. O aplicativo ele foi elaborado com o intuito de apresentar conceitos físicos de uma forma lúdica, né? Normalmente, quando se pensa em física, só pensa em conceitos experimentais. A proposta deles é inovadora porque, além de ter essa situação experimental que é comum já abordada para vocês no ensino médio, eles também vão apresentar de maneira lúdica, ou seja, você pode interagir, se divertir aprendendo, ok? Daí o jogo Hertz deles tem o intuito de apresentar esse conceito da frequência da luz visível, que vai, conforme eu havia falado lá em cima, do vermelho até o violeta, né? Que tem como parâmetro essa regra básica da cor visível. Então, vocês utilizarão aquele espectro, né, da luz visível, mas você pode, no caso, fazer um comparativo ou memorizá-lo simplesmente. E o jogador que apresentar uma cor mais próxima do vermelho, que no caso ali tem um intervalo de frequência menor, perderá a pontuação. Ou seja, então o que nós teremos aqui? Toda vez que você apresentar uma cor que está mais próxima do vermelho, você terá uma pontuação menor, daí você perderá o jogo. Quando você tiver uma cor de frequência mais próxima do violeta, você ganhará o jogo, né? Essa é a proposta deles. Você está sempre apresentando as cores mais próximas da frequência maior e evitando apresentar cores próximas da frequência menor. Esse é o intuito do jogo deles. Daí aqui nós temos até a complementação, né? Então, deixa eu só voltar aqui. Então, ó, o jogador que apresentar a cor de frequência maior, ou seja, mais próximo do violeta, ganhará o jogo porque obterá uma pontuação maior. Então, para tornar a disputa interessante, né, os lances deverão ser randômicos, né, conforme a proposta deles, ou seja, os jogadores terão que fornecer a resposta sem ter uma ordem preferencial de cores durante as sucessivas rodadas. Assim vence quem tiver maior pontuação ou aquele que zerar a pontuação dos adversários.
Durante a realização dos jogos, né, os alunos poderão fazer seus questionamentos. Aqui nós temos algumas propostas de questionamentos, né? O que determina a cor vencedora? Por quê? Qual a ordem das cores que fornece a maior pontuação? Então, essas perguntas aqui é interessante. Daqui tem como trabalhar o aplicativo Hertz, né? Daí eles foram desenvolvidos através de um aplicativo. Aqui aqui é o material deles, tá? Esse QR Code aqui, você pode apontar a câmera para esse QR Code e você vai ser vai estar disponibilizado para você o link desse jogo. Eu vou só pedir para o Gabriel ou a Joyce apresentar como funciona esse jogo, né? Não é verdade? Então, assim, nós estamos trabalhando de maneira geral, mas você precisa trabalhar com ele, né? Você entende agora que trabalhará com menor e maior frequência, né? Mas como que funciona o jogo? Vamos lá. Vamos pedir para eles apresentarem. A gente, enquanto o Gabriel vai apresentando, lembrar que é um aplicativo, é uma plataforma bem leve, que dá para ser rodada tanto em celular quanto em computador. E é muito simples e ressaltar que a gente quer dar uma diferenciada no ensino. A gente quer trazer algo mais fácil, algo mais simples, que não seja tão maçante e que não seja tão utilizado, tão comum, com exemplos práticos, com exemplos que a gente consiga relacionar ao dia a dia. Isso aí, muito bem. Então, a fala dela assim, é pertinente para esse contexto atual que nós estamos vivenciando aí, né? Aliar os conceitos aprendidos ao seu contexto social. O contexto social normalmente ele fica com um gap aí entre educacional e social. Então, por isso, a proposta deles é tão interessante. Então, vou parar de falar, né? Vamos a eles aí. Aqui a gente tem a tela inicial do jogo, tem o modo de um jogador, dois jogadores e como jogar. O como jogar, vocês vão ter um guia dos botões, então o que cada botão faz e tudo mais, um resumindo o que é o joguinho em si e que no modo de um jogador para demonstrar. Ele explica também o que você tem que fazer. Aqui tem duas coisas, por exemplo, o roxo e o amarelo. Aí qual que tem a maior frequência? Sei lá, é o roxo. Aí você ganha ponto. Aí entre esse azulzinho e o verdinho. Entendeu? Tem o laranja. Aí tem o roxo. Aí tem o verde. Aí tem o laranja. E aí quando você erra 3 vezes, você vai ter o game over. Sim, ou seja, a gente vai utilizar bastante aquela tabela que o professor mostrou, que qual tem a maior frequência, qual tem a menor frequência. Então, essa tabela vai ser a base para vocês conseguirem jogar o jogo de uma maneira correta e conseguirem entender ele com mais facilidade. Então, a gente vai usar muito aquela tabelinha que o professor mostrou no começo. Isso aí, É pessoal. Gostaram? basicamente isso. Oi, pode falar? É basicamente isso. Ainda tem alguns bugzinhos, porque tá ainda caminhando aos pouquinhos, mas tá pouquinho eu vou corrigindo as coisas. Se tiver algum bug, é só comunicar lá no site que eu corrijo. Isso aí, legal. Tá vendo? Que proposta interessante do Gabriel. Você terá aí duas cores disponibilizadas. Se você clicar na de menor frequência, você perderá pontos, né? Se você clicar na de maior frequência, você ganhará pontos. Ele falou assim que está em construção ainda o joguinho, né? Então, caso dê algum defeito, é só comunicar a ele que ele estará fazendo as correções devidas aí. Espetacular esses meninos, tá vendo? Quem dera se eu tivesse esse nível de capacidade na época da minha graduação. Estaria em outro patamar, né? Então, agora nós vamos para a segunda parte, tá bom? Do experimento deles. Esse primeiro legal, né? Gostaram? Bacana, né? Interessante. Vai ajudar você e muito aí na apresentação do espectro visível. Agora vamos para o segundo jogo deles, né? Aqui nós temos algumas perguntas investigativas. Deixa eu só falar delas aqui rapidinho. Vou ter que colocar no modo apresentação, né, professor? Coloca no modo apresentação. Vamos lá. Você está mocorongando aí. Aqui nós temos algumas perguntas investigativas que eu estarei disponibilizando para vocês no Classroom, no Google Formulário, para vocês responderem, para eles verificarem como que vocês lidaram com o joguinho, como que vocês perceberam essa questão do espectro visível. Vai ser muito importante para eles, tá bom?
A gente precisa dessa troca constante, já que a gente está num processo de ensino investigativo, né? E esse feedback entre eu, vocês e eles é extremamente importante. Então, essas aqui são algumas perguntas, né? Qual a relação entre os tons sonoros do jogo e as cores dos botões? Então, vocês vão ter que, além de perceber as cores, captar também o som e fazer uma análise entre elas. Qual a cor que venceu a quantidade maior de partidas e por que isso ocorreu? Com base no jogo e nos conceitos discutidos em sala de aula, quais cores venceriam o amarelo ou verde, né? Amarelo e o verde. Então, isso aqui é uma pergunta deles, né? Do que se trata o espectro visível? Outra pergunta interessante. Estabeleça uma sequência de cores a partir das menores para as maiores frequências, tá ok? Então, agora nós vamos para a segunda parte aqui. A segunda parte, também espetacular o trabalho deles, tá bom? Então, assim, eles vão colaborar muito aí com vocês, né, nesse ano. Então, a segunda parte deles aqui é visualizando ondas sonoras que eles utilizaram o simulador GeoGebra, ok? Normalmente eles são os autores dessa obra-prima, né? Então, o que nós temos aqui? Eu vou fazer uma pequena revisão de ondas sonoras, né? As ondas sonoras são vibrações que, ao penetrarem no nosso ouvido, né, produzem sensações auditivas, ou seja, vibram o nosso tímpano e uma série de outros elementos que eu vou estar citando mais à frente aí. Somos capazes de perceber sons, né, entre 20 Hz até no máximo 20 mil Hz, ou seja, a menor frequência capaz de vibrar o meu ouvido, que vai dar essa sensação de som, é 20 Hz, e a maior frequência capaz de vibrar o meu ouvido, que também dará essa sensação de som, é o 20 mil Hz. Sons com frequências abaixo do 20 Hz são chamados de infrassom, ou seja, não captamos, e sons acima de 20 mil chamamos de ultrassom, também não captamos, tá ok? Aqui nós temos esse espectro chamado sonoro, né? Então, entre 20 e 20 mil, nós conseguimos perceber, nós chamamos de som. Abaixo disso, nós não conseguimos perceber, é chamado de infrassom, mas tem alguns animais que conseguem captar, que são os pombos, né? E o elefante. E acima de 20 mil, também não conseguimos captar, mas tem alguns animais que captam esse som, né? Que é os golfinhos, os morcegos, entre outros aí. Lembrando que as ondas sonoras, elas são extremamente importantes até para você melhorar a sua qualidade auditiva, que no século XXI aí, aliás, a partir da década de 80 nós tivemos um agravante devido à questão do fone de ouvido, mas é um assunto para outro momento, tá bom? Aqui o momento aqui é para você trabalhar com as perspectivas de ensino-aprendizagem do simulador deles. Aqui nós temos mais ou menos o que acontece no seu ouvido, né? Você tem um estímulo, que é um som externo, que está entre 20 e 20 mil. Esse estímulo que nós chamamos de ondas sonoras vai vibrar o seu tímpano dentro daquele intervalo de frequência. Depois ele vibra uma sucessão de ossículos, se transforma em impulsos elétricos, passa pelo nervo auditivo e vai chegar até o cérebro. Então, isso aqui são os conceitos que vão envolver esse experimento deles aí. Antes da gente começar, o objetivo em si é o mesmo do outro, que é para a gente relacionar os conceitos físicos com a tecnologia que a gente vive, com a tecnologia que a gente utiliza, tanto utiliza, né? Mas, a princípio, a gente precisa ressaltar que o jogo, o simulador, como o próprio nome diz, é apenas um simulador. Ou seja, ele está simulando uma onda sonora. A onda sonora em si, ela tem 3 características principais, que ela é uma onda mecânica, ou seja, que precisa de um meio para se propagar. Ela é uma onda tridimensional, que se propaga em todas as direções. E terceiro, ela é uma onda longitudinal, que é uma onda que vibra, paralelo à sua direção. Então, essa primeira aí, que tem o símbolo do som e o ouvido, essa sim é a onda sonora. Ela tem a variação de pressão. Então, essa em si é a característica da onda de verdade, digamos assim. No simulador, a gente vai usar muito a segunda onda,
que é uma onda mais comum, que o nome dela é onda senoidal. É essa ondinha aí, essa segunda onda. E a gente vai utilizar ela porque é uma onda de mais fácil visualização. Quando a gente alterar a frequência, vai ser uma onda que a gente vai conseguir ver melhor, uma onda que a gente vai conseguir trabalhar de uma forma mais simples. Então, esse é o principal objetivo do simulador. É a gente visualizar as ondas sonoras, mas no simulador vamos usar a onda senoidal, não em si a onda sonora. Então, no simulador, a gente é algo bem simples da gente trabalhar. Ele é apenas um ponto onde vai sair a onda e um ouvido. Então, a gente vai visualizar isso, esse daí mesmo. É um ponto e um ouvido. Onde a gente vai visualizar o caminho da onda e como ela se comporta com algumas questões que a gente vai levantar no meio da explicação. Lá em cima, temos duas barras. A barra F é a barra de frequência. Então, a barra de frequência tem o Hz, que significa Hertz. Então, essa frequência é medida em Hertz. Então, a gente vai ver como que a onda se comporta quando alteramos a frequência. Quais são as características? O que acontece com essa onda em si? E esse Azinho do lado, essa barra que tem um A, é a amplitude. Ou seja, a amplitude ela se relaciona com o volume do som, a intensidade sonora. Então a gente vai ver o que acontece com a onda quando a gente muda a amplitude, quando a gente altera a amplitude. E assim por diante, nós podemos mudar a frequência e a amplitude ao mesmo tempo, ou apenas a frequência. Então a gente vai variando o valor de cada uma e vai ver como que a onda se comporta em relação a isso. E aí tem o início, a pausa e o reinício. É algo bem simples de mexer que todos vão conseguir. E tem o som. E eu peço para que tenham cuidado para quem utiliza o fone de ouvido em aumentar muito a frequência, porque vai fazer um som diferente que a gente também vai analisar se é um som grave ou se é um som agudo. Então, eu peço cuidado para vocês ao aumentar muito o som, para que não prejudique a audição de vocês. Aqui, como a Joyce disse, você tem o simulador. Aqui você altera a frequência da onda, que seja o número de oscilações, e aqui você altera a amplitude, que é o som. Antes, eu recomendo que vocês abaixem o volume da guia, mexendo no alto-falante do computador, porque o som dele é bem irritantezinho. Eu venho esse aqui com a amplitude bem baixa. Dependendo da frequência. São essas questões que a gente quer que vocês visualizem mesmo, como que a onda se comporta, qual som ela emite, por que ela emite tal som. Como o professor falou, tem os sons que a gente consegue ouvir, tem os infrassons e os ultrassons. Então, a gente quer saber mesmo o que vocês entenderam, o que vocês conseguem observar, e é isso. E a gente só ressalta que é para terem cuidado com a frequência, alterar muito a frequência, se estiverem de fone, porque pode prejudicar. É um som bem incômodo mesmo, o som quando a gente aumenta muito a frequência. Sim, eu tô surdo agora por causa disso. É isso. Muito bem, está vendo aí, gurizada, como é que os meninos são espetaculares? Então, são duas propostas, assim, de ensino-aprendizagem para vocês que são espetaculares, né? O primeiro, o jogo Hertz, e aqui o simulador do nosso ouvido. Nós temos outras perguntas investigativas propostas por eles também, são espetaculares, né? Conforme a Joyce já falou, quais as características de uma onda sonora, que ela falou muito bem ali. O que acontece quando alteramos a frequência, né? Que o Gabriel mostrou no simulador. Descreva o que você observou, tomando cuidado com o volume do som aí, né? Como a amplitude já pode afetar a onda sonora, explica o que você observou e o que acontece na forma gráfica quando mudamos o valor da amplitude A. Descreva o que você percebeu, né? Observou. Então, esses aqui são os dois trabalhos deles, né? Estaremos disponibilizando para vocês no QR Code, mais esses dois questionáriozinhos aí, que você fará rapidinho aí
para eles verem como que vocês aprenderam aí. Então, assim, eu agradeço aí a participação excepcional aí da Joyce e do Gabriel. São meninos espetaculares e pelo que vocês estão vendo. E um espelho para vocês já se tornarem futuros acadêmicos mais à frente. Hein? Então, meninos, agradeço. Obrigado por estar trabalhando com a gente aqui na Escola Maestra Frederico Ebermann. E espero que os próximos aí sejam tão espetaculares iguais aos que vocês demonstraram hoje em ondulatório. Lembrando que eles já estão trabalhando no segundo bimestre, né, que é ótica. Então, eles não param aqui. Então, toda semana eles têm atividades. E isso tudo para melhorar a aprendizagem de vocês. Então, agradeço aqui novamente. Obrigado, meninos. Obrigado aos alunos que estão assistindo aí da Escola Maestra Frederico Ebermann. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau.